Você já deve ter ouvido falar de futebol americano, certo? Afinal de contas, esse esporte muito popular nos Estados Unidos está presente em muitas produções audiovisuais, tais como filmes e séries. E nós brasileiros, como grandes consumidores da mídia norte-americana, estamos acostumados a referências a futebol americano. Mas o futebol, como é conhecido nos Estados Unidos, ainda deixa muita gente confusa aqui no país do soccer. Então nada melhor do que neste programa de estreia conhecermos um pouco mais sobre o jogo e como está a situação dele aqui no Brasil. Eu sou Edu Martins e você está no 11 Jardas. Olá, estou aqui com Paulo Mancha, jornalista especializado em futebol americano. Paulo, para começar, como e quando surgiu o futebol americano? Bom, o futebol americano tem uma história muito interessante. A gente pode dizer que o futebol americano é filho do rugby e neto do futebol da bola redonda, né? Se a gente voltar no começo do século XIX na Inglaterra, quando surgiu o futebol da bola redonda, a gente tinha ali as escolas jogando futebol, cada uma com a sua regra, até que em 1823 surgiu o rugby, né? Numa escola da cidade de rugby, em que um jogador pegou a bola com as mãos, saiu correndo e eles decidiram incluir na regra poder pegar a bola com a mão. Quando os estudantes americanos que iam para a Inglaterra na década de 1860 voltavam para os Estados Unidos, eles levavam as duas modalidades, tanto o rugby quanto o futebol da bola redonda, né, o Football Association. E aí, na década de 1860, nos Estados Unidos, dessa misturada dos dois esportes, né, do rugby e do futebol, acabou surgindo o futebol americano, né? Surgiu uma terceira modalidade com regras próprias, que eles chamavam no começo de American Rugby Football, e depois eles decidiram que rugby não fazia mais sentido chamar, né? Tava muito diferente, então virou o American Football. Isso foi mais ou menos 1865, por aí, nos Estados Unidos. Quanto à prática do futebol americano no Brasil, os registros que eu conheço mais antigos são de começo dos anos 90, quando o pessoal que via, né, os jogos ali na televisão e alguns estudantes que tinham feito intercâmbio nos Estados Unidos começaram a jogar nas praias do Rio de Janeiro. Depois veio para São Paulo, o flag football já bem no finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, e a partir daí se disseminou pelo país. Para 99, 2000, 2001, se você fosse ao Ibirapuera, você já ia ver vários times ali de amigos, né, jogando flag football no gramado. E, inclusive surgiram já umas primeiras associações que depois viriam a se transformar em Federação Paulista ou em Liga. Então, em São Paulo a gente pode dizer que foi ali em 99, 2000 que o flag football começou a tomar forma no Ibirapuera, e já em 2006 o pessoal que jogava flag começou a passar para o futebol americano de verdade, com equipamentos, né, ou ainda jogando sem equipamentos, mas com as regras do futebol americano com contato, não mais o flag football. Então, serão essas datas assim as primordiais aí, 99, 2000, 2006. E de 2007 para 2012, ou seja, 5 anos, surgiram mais de 60 times no Brasil, totalmente equipados, jogando perfeitamente em acordo com as regras que se usa nos Estados Unidos no high school, né? E hoje em dia muitos desses times, inclusive, apoiados por grandes clubes de futebol. A gente tem aí o Corinthians, tem a Portuguesa, tem o Fluminense, tem o Botafogo, tem o Vasco. Então muitos desses times ligados a clubes de futebol. Em 5 anos aconteceu essa grande evolução, de 0 para mais de 60 times. O panorama hoje é esse, de um grande crescimento, um crescimento às vezes até um pouco acima do que deveria, com uma característica de bolha, né? Muita gente vindo também porque é moda, né? Mas de certa forma eu diria aí que boa parte dos times que surgiram tem uma estrutura que vai permitir que eles se prolonguem aí ao longo do tempo, e o esporte já está começando a ter seus campeonatos nacionais. Hoje a gente já tem 2 torneios nacionais, temos muitos torneios regionais e estaduais, alguns com mais organização, outros com menos, mas de qualquer forma o esporte está progredindo muito no Brasil nos últimos tempos e é surpreendente esse crescimento. São Paulo não é predominante ainda no futebol americano nacional. São Paulo está nivelado com Rio de Janeiro, está nivelado com estados até que a gente não esperava que tivesse uma força no futebol americano, como Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso é um estado muito forte no futebol americano.
Então, assim, a gente tem bons times aqui em São Paulo. Temos o Corinthians Steamrollers, que em termos de técnica e de condições de trabalho, de treinamento, é exemplar. Temos o São Paulo Storm, que é outra força do futebol aqui em São Paulo. Esses times realmente têm uma enorme relevância no cenário nacional, mas eu acho que ainda São Paulo tem muito a crescer se a gente considerar o tamanho do estado, o potencial econômico e tudo mais. Essa entrevista com o jornalista Paulo Mancha você confere na íntegra no nosso blog, 11jardas.com. Este programa fica por aqui, mas continue com 11 Jardas no Facebook, facebook.com/11jardas. Até a próxima. 11 Jardas, futebol americano na cidade de São Paulo.